Bom dia, e com imensa alegria e gratidão que nos reunimos para celebrar a Semana Nacional da UASE 2021. Sejam bem-vindos e bem-vindas, que sintamos o acolhimento e a alegria de partilharmos deste momento comunitário. Saciar a nossa sede com amor, com o acolhimento verdadeiro, sem preconceito, e olhar ao nosso redor percebendo que especial é o nosso encontro. Que esta celebração propicie sentimentos que nos levem a receber o cuidado recebido de Deus, nosso Criador. Somos criados e criados à sua imagem e semelhança. Portanto, encontremos-nos, deixemos-nos encontrar sem reservas com nosso Deus e com nossos irmãos e irmãs. Vivenciamos um tempo de afastamento e distanciamento social, mas as promessas de Deus renovam nossa esperança. O próprio Cristo afirma: se você soubesse o que Deus pode dar, em João 4:10, que esta promessa anime a refletir-nos sobre o nosso tema dignidade, o nosso valor e a missão de Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Reunimos-nos em nome do amor de Deus Criador, em nome de Jesus Cristo, que é fonte inesgotável de água viva, e em nome do Espírito Santo, que nos ensina a fazer parte da grande família cristã. Amém. Diante de Deus, cantemos em preparação à nossa confissão de pecados.
O amor de Deus nos alcança. Sabemos que não merecemos, mas Deus chega até nós, nos concede a sua infinita graça e nos oferece a fonte da água viva. A bondade de Deus não tem fim. Confessemos os nossos pecados a Deus e clamemos pelo seu perdão. Oremos. Deus-te graça e misericórdia. Em nossa oração, confessamos o quanto esquecemos de agradecer pelas inúmeras bênçãos recebidas de tuas mãos. Atemo-nos a perceber as dificuldades enfrentadas, as fragilidades vivenciadas. Ao invés de agradecer por tua bondade para conosco, unimos as nossas vozes clamando. Concede-nos o teu perdão. Pedimos-te perdão pelas vezes que nos acomodamos diante das situações de sofrimento, diante da exclusão e violência, muitas vezes legitimadas pelo nosso silêncio. Suplicamos. Concede-nos o teu perdão. Senhor, tu nos conheces. Sabes o quanto necessitamos do teu perdão, do teu amor. Falhamos contra ti, falhamos em nossas relações, na falta de cuidado com as pessoas e com a tua criação. Pecamos com nossas ações que julgam e excluem. Muitos são os nossos preconceitos, medos e insegurança diante do nosso semelhante e falhamos por omissão. Confessamos que muitos são os momentos em que buscamos saciar a nossa sede, onde sabemos que não é a tua vontade, onde não encontramos e a nossa sede permanece. Ouve a nossa oração e aceita o nosso pedido de arrependimento, concede-nos a fonte de água viva que encontramos somente em Ti. Dá que em Jesus Cristo saciemos a nossa sede e tenhamos a nossa necessidade suprida. Que ansiemos por Ti em meio aos dias áridos da nossa vida, pois só em Ti encontramos o verdadeiro amor e alento e a vida. Concede-nos o Teu perdão em nome de Jesus Cristo. Amém. Anúncio do perdão. Somos acolhidos e acolhidas por Deus em amor, diante do nosso arrependimento sincero, da nossa busca e anseio pela presença de Deus. Ele nos responde: a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quando confessamos nossos pecados a Deus, Ele nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Ele nos acolhe amorosamente. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. E nos convida a viver a novidade da vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muitas são as aflições em nosso mundo. A pandemia tornou as dores ainda mais perceptíveis aos nossos olhos e sentimentos. A saudade da proximidade, a necessidade do cuidado, do amparo, acolhimento e alento são dores que se tornaram ainda mais presentes em nossos dias. Clamemos a Deus pelas dores do mundo, cantando Kyrie eleison. Imploramos piedade.
Deus, ouve o clamor e se compadece de seu povo. Coloquemos nossa esperança em Deus e louvemos o seu nome. Ele é o nosso Salvador e o nosso Deus. Deus, fonte de amor e bondade, ilumina a nossa mente agora quando ouviremos a Tua palavra. Dá que busquemos em Teu Evangelho a transformação para a nossa vida e para a realidade que nos cerca. Que unamos os nossos dons em ações que façam o mundo perceber que Tu és a fonte da água viva, a fonte da vida e a luz que nos guia. Assim oramos. Amém. Convido para louvarmos a Deus e nos prepararmos para ouvir a sua palavra. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Digo a Deus, minha rocha, por que se me olvidaste de mim? Por que hei de andar
lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Espalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu povo onde está? Porque está abatida a minha alma, porque me perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda os louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 1 a 15. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor,
dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Senhor, já é tarde. Iremos à cidade buscar comida. Vão, eu ficarei aqui. Mulher, dá-me de beber. Você é um judeu, pedindo para mim que sou uma samaritana para te dar de beber? Se conhecesses o que Deus tem para lhe dar, você pediria a mim e eu lhe daria água viva. Como? Como é que vai me dar essa água se nem balde tu tens e o poço é muito fundo? Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der será como uma fonte a jorrar para beber. Senhor, dá-me de beber desta água. Estimada Oase São Mateus e a todas as pessoas que acompanham esta celebração, desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a força consoladora do Espírito Santo estejam com todos e com todas vocês. Amém? Estamos na Semana Nacional da Oase do ano 2021 e neste ano nós trabalhamos o tema dignidade, o nosso valor e a missão de Deus. Um tema que é tratado em nível nacional por todas as oásis, mas que já é vivido diariamente em cada grupo, em cada comunidade, especialmente a partir do lema de todas as nossas oásis, que é comunhão, testemunho e serviço. Os nossos grupos de oásis sempre têm se encontrado de forma a se alimentarem na fé, a terem a sua espiritualidade fortalecida, mas também de uma forma participativa e muito ativa, procurar dar o testemunho através do seu trabalho para esse mundo que tanto necessita do amor de Deus e de ações de cuidado em favor do nosso próximo. O texto bíblico do Evangelho de João, que nós acabamos de escutar, ele nos brinda com uma mensagem inspiradora, com uma mensagem que nos transmite a certeza de que Deus nos enxerga aonde quer que nós estejamos. Não existe nenhuma pessoa no mundo, por mais triste, solitária, abandonada, afastada da sua família, dos amigos, que possa estar ou se sentir que vai sumir da presença de Deus. A palavra de Deus hoje, através do Evangelho de João, nos deixa claro de que não existe como nós fugirmos da presença de Deus. Muitas vezes os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos medos e dúvidas, tudo isso pode nos colocar numa distância ou nós mesmos procuramos nos afastar da presença de Deus. Mas, conforme o Evangelho lido, a vida, a nossa vida, nenhuma vida passa despercebida por Jesus, que busca nos restaurar a dignidade. Isso para início de conversa. Jesus foi uma pessoa de estar envolvido sempre em muitas multidões, sempre cercado por muita gente, por onde quer que ele passasse, muitas pessoas o seguiriam, iam conversar com ele, pedir uma cura, uma restauração. Mas, embora ele estivesse, via de regra, cercado de muitas pessoas, Jesus conseguia compreender a dor e a necessidade de cada uma delas. E esse momento em que ele encontra com essa mulher à beira de um poço, ele não acontece por acaso. Não foi uma coincidência de ela ir ao poço enquanto Jesus estava lá.
Jesus sabia que ele precisava conversar com aquela mulher, mas não no meio de uma multidão. Jesus queria que ela tivesse certeza de que ela era amada por Deus. E essa conversa precisava encontrar ela na sua individualidade. O que aconteceu naquele encontro de Jesus com aquela mulher samaritana naquele poço, acontece hoje, no dia a dia, e provavelmente já aconteceu comigo e contigo também. Jesus é aquele que encontra as pessoas que já estão mortas por causa do pecado e lhes devolve a vida. Jesus é aquele que consegue enxergar no meio da dor, do sofrimento, do desespero e do abandono que a pessoa pode estar sentindo. A pessoa acha que o mundo já não faz mais sentido para ela, mas Jesus é aquele que consegue nos encontrar nos piores momentos da nossa vida e nos piores lugares que nós possamos estar. E ali Ele vai para nos devolver a vida. E é muito apropriado nesse texto, interessante, que o nome daquela mulher não é relatado. E isso deixa claro que no mundo de hoje também existem muitas pessoas que nós não conhecemos e que precisam da nossa ajuda. Jesus não a ajudou porque ela era alguém conhecida na sua comunidade, porque ela era alguém importante na sua família, ou porque ela teve fez algo de importante na passagem de Jesus por lá. Assim como nós, no nosso dia a dia, também somos chamados a abrir os nossos olhos para muitas pessoas nesse imenso mundo, com suas dores, com seus sofrimentos, com o seu anonimato. Jesus não procura por nomes para ajudar. Jesus está à procura de vidas para restaurar. O mundo imputou àquela mulher a exclusão, dificuldades de relacionamento com a sua família, com seus amigos, com seus vizinhos, afastamento e tantas outras coisas que se tornaram um peso, um grande fardo que ela já não conseguia mais carregar sozinha. Também isso acontece como consequência do pecado daquelas pessoas que conviviam com ela. Jesus, contudo, resgata a perspectiva de que a nossa dignidade está fora de nós. A nossa dignidade não está naquilo que o dinheiro compra ou aquilo que as pessoas consideram a nosso respeito, mas a nossa dignidade, a nossa verdadeira dignidade e valor. Isso é algo que Deus atribui a cada pessoa, atribuiu a mim e a ti no momento em que nós nascemos. E isso não tem nada no mundo que possa nos tirar. Embora o mundo insista em nos escantear, insista em nos expulsar, o mundo, através do pecado, insiste em nos dizer que nós somos pessoas indignas, que não têm valor. Embora o mundo faça tudo isso, a palavra de Deus vem de novo e a cada vez nos mostrar que as promessas de Jesus, o que Jesus quer fazer na minha e na tua vida, é como uma fonte que joga água viva, que nos purifica, restaura, limpa dos pecados e nos coloca de novo numa vida digna. Uma vida em que vai ter dificuldades, uma vida na qual nós pecaremos, erraremos, mas uma vez que nós temos a nossa dignidade restaurada, nós conseguimos olhar para os nossos pecados, não na perspectiva do que nós fizemos, mas na perspectiva daquilo do que Cristo fez e faz por nós. A história daquela mulher era muito sofrida, assim como a história de tantas mulheres e homens hoje. Ela vivia magoada, solitária e isolada, porque ela era desmerecida por aquelas pessoas mais próximas, amigos, familiares, vizinhos. Aqueles que deveriam ser para ela um porto seguro, eram aqueles que a tratavam da pior forma, com atos, com palavras e com abandono. Por isso nós entendemos que a sede que Jesus sentia naquele momento, à beira daquele poço, quando ele pede água para aquela mulher, não era nada comparado com a sede de vida e de restauração que aquela mulher
sentia. A oferta de Cristo extrapola o nosso entendimento, assim como extrapolou o entendimento dela. Ela não conseguia entender como Jesus ia oferecer uma água para ela, se nem balde ele tinha, e se o poço era muito fundo, assim como fundo era o poço de sofrimento na vida daquela mulher. Mas essa oferta de Deus, que extrapola o nosso entendimento, não precisa nos fazer compreender tudo que Deus tem preparado para nós, mas deve nos fazer entender que Deus tem algo muito bom para as nossas vidas, algo que vai saciar as nossas verdadeiras necessidades, não aquilo que o mundo coloca como necessidades, mas as necessidades que brotam da nossa alma e do nosso coração. Nós podemos relacionar aquela água que Jesus oferece como a água do batismo, uma água que nos purifica, uma água que não nos torna perfeitos, mas que nos lembra de que aquele que foi perfeito passou por todas as dores, sofrimentos e males em nosso lugar, para que nós pudéssemos viver uma vida com abundância. O batismo nos traz uma água que nos revigora, que nos sacia a sede espiritual e que nos faz se colocar de pé a cada tombo que nós possamos cair. O mundo vai tentar nos derrubar, o mundo vai tentar nos afastar da presença de pessoas amigas e de Deus, mas a fonte de água viva que jorra através de Jesus, essa nos restaura, essa nos dá dignidade e essa abre mais uma vez os nossos olhos para que nós possamos viver de acordo com os desejos e com os propósitos de Deus para a nossa vida. Uma vez que nós experimentamos essa água da vida que Cristo nos oferece, nós temos os nossos olhos abertos, nós somos restaurados e nós nos colocamos a caminho da missão de Deus nesse mundo. Que o nosso grupo de Oase, que todas as pessoas que estão assistindo essa mensagem, esse culto, possam se sentir dignas perante o amor de Deus que chega até você, que possam se sentir amadas em meio ao mundo que nos trata com tanto desleixo, com tanta dor, com tanta indiferença, que nós possamos nos sentir preparados e capacitados para oferecer essa água da vida, que restaura pessoas, que nos liga novamente com Deus e que nos coloca no caminho certo, seguindo os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. En resposta à palavra lida, ouvida e refletida, confessemos a fé que nos une como cristãs e cristãos, fazendo isto, dizendo juntas e juntos as palavras do credo apostólico. O credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A fé em Jesus Cristo nos traz pertença e nos faz enxergar uns aos outros na vida em comunhão. Por isso, ao orarmos, não o fazemos apenas pelos outros, mas juntos com os outros, em compromisso e unidade. Queremos ter esse tempo de intercessão, chorar com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. Senhor Deus, Criador e mantenedor da vida, a Ti chegamos
com o coração cheio de gratidão pela tua palavra ouvida e refletida. Preenche-nos com teu Santo Espírito para que testemunhemos tua missão. Senhor, te agradecemos pelos dons que recebemos de ti no batismo, com os quais somos chamadas a servir. Obrigada que tu sempre caminhas conosco. Assim como ofereceste a água da vida para a mulher samaritana, nós também somos saciadas por ti diariamente. Deus misericordioso, a tua bondade, o teu infinito amor e a tua graça vão muito além do nosso mundinho, aonde estamos e vivemos. Concede-nos sabedoria e humildade para que partilhemos os nossos dons no servir, independentemente de etnia, raça ou cor. Se tu conosco quando no trabalho diaconal nos colocamos à disposição de ir ao encontro das pessoas que necessitam de cuidado. Prepara-nos para levar a tua palavra de esperança e fé, através do conforto, consolo, diálogo e abraço, que apontam para o teu amor. Senhor, que os grupos de oásis e mulheres possam ser motivadores para as campanhas diaconais, envolvendo cada membro das comunidades nessa ação missionária. Deus amado, oramos intercedendo pelas pessoas idosas, pelas crianças, pelos jovens, pelas famílias, por tua igreja. Renova, Senhor, as mulheres da OASE e grupos de mulheres que celebram a Semana Nacional da OASE com esse tema tão especial. Ensina-nos a levarmos a Ti as nossas alegrias, preocupações e dificuldades, que todas possamos sair desse encontro motivadas e encorajadas a continuarmos envolvidas na Tua missão. Ensina-nos a deixar o nosso balde e, indo pelo caminho, anunciemos sobre aquele que nos encontrou. O Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que possamos ir em paz, certos de que o Senhor nos envia a seu amor, se estende como água de uma fonte a jorrar. Cristo nos envia para que possamos anunciar a sua palavra, que indo pelos caminhos encontremos as pessoas e sejamos instrumentos de missão de Deus. Que enxerguemos o nosso próximo, ouçamos a voz de Deus e o sirvamos com resposta à fé em nosso batismo. Que os dons que recebemos estejam a serviço de Deus e do nosso próximo. Vamos e sirvamos com alegria e gratidão, pois o Senhor sacia a nossa sede. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor, todos os povos da terra te temerão. Pelo nome do Senhor, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor
céu.